Tudo bem? Hoje vamos falar do PETS volume 6, semana 2, Relações Métricas. A nossa disciplina é a matemática. Vamos trabalhar com o 9º ano. Meu nome é Gustavo Bonfim e hoje estamos com o intérprete Gilbert. Pessoal, vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo. Então, as relações métricas em um triângulo retângulo são uma consequência nos casos de semelhanças de triângulo. Considerando o triângulo ABC abaixo, o que nós vamos ter? Então, tem o lado A, B e o C. Nós podemos traçar perpendicular ao lado BC uma linha aí que nós colocamos tracejada, né? Se ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus, gerando aí o ponto H. Então, AH seria a nossa altura, que aqui chamamos de H minúsculo. Então, eu já coloquei aí H sendo altura. Nós temos o lado BC, que é oposto ao ponto A, então vamos chamar aí de A minúsculo, que seria a nossa hipotenusa. Quando eu gero esse ponto H, entre BH eu gero uma semi-reta aí de nome M e N do outro lado. E eu posso falar que M mais N seria a nossa hipotenusa. Então tá aqui, ó, A é igual a M mais N. Oposto ao ponto P, nós temos o lado B minúsculo, que seria o nosso cateto maior. E oposto ao ponto C, nós temos o lado C minúsculo, que seria o nosso cateto menor. Então, aí são alguns pontos principais aí nessas relações métricas do triângulo retângulo. Na figura abaixo, pode-se observar três triângulos semelhantes entre si. Então, eu tenho o triângulo ABC. O que eu fiz aqui? Eu separei esse lado aqui, ó, e gerei o triângulo ABH. Note que eu, dividi esse triângulo aqui, ó, da esquerda. E também eu gerei um outro lado, né, que é o triângulo AHC, conforme está escrito aí. Então, eu tenho esses três triângulos. Eu posso falar que eu tenho o triângulo original, né, aquele que partiu de tudo aí, o primeiro. Eu tenho um triângulozinho da esquerda e o da direita. E aí nós vamos estudar alguns casos de semelhança. Quando eu comparo esse triângulo normal, grande, com esse pequenininho da esquerda, o que eu posso observar? Para a gente comparar eles, primeira coisa, o que eu tenho que ter? Eles têm que estar na mesma posição. Então, eu vou dar um giro nesse triângulo aqui, ó, para ficar na mesma posição. E aí, o que eu posso agora dizer? Olha para você ver, ó, ângulo reto com ângulo reto. Então, a hipotenusa com a hipotenusa. Então, eu posso sim agora tirar algumas comparações de semelhança, né? Fazer entre elas. Então, eu posso falar o quê? Que A está sobre C, assim como B está sobre H, como também C está sobre M, né? Então, posso comparar, né? O que eu fiz aqui? Hipotenusa sobre hipotenusa, cateto maior sobre cateto maior, cateto menor sobre cateto menor. Beleza até aí? Tendo essas comparações aqui, eu posso realizar o quê? Agora, algumas multiplicações, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, A vezes H é igual a C vezes B. Então, com isso aí, eu já tenho uma equação aqui. Eu posso vir fazer outra. C vezes C dá C ao quadrado é igual a A vezes M. Sempre comparando aí de duas em duas frações. E eu tenho HC é igual a BM. Beleza? Observando que, pessoal, eu comparei o triângulo principal, o primeiro que eu tive, somente com o do lado esquerdo, tá? Então, eu tenho algumas relações métricas aí. Agora, eu vou fazer essa comparação usando o outro triângulo, né? Então, agora eu vou dar um giro nele para que ele fique na mesma posição e aí sim obter algumas semelhanças dele. Então, eu posso falar o quê? Que A sobre B é igual ao quê? B sobre N, que é igual a C sobre H. Beleza? O que eu posso fazer? Comparando as duas frações de duas em duas, só realizei multiplicação aí. B vezes B é B ao quadrado, A vezes N, AM. E aí eu fiz as demais. AH é igual a BC e BH é igual a NC. Beleza? Cheguei nessas relações métricas aí. E agora eu vou fazer o quê? Qual comparação? Eu vou comparar o triângulo que eu tenho da esquerda com o triângulo que eu vou ter na minha direita. Esse central aqui eu não vou mexer agora, não. Então, agora eu vou colocar eles na mesma posição para facilitar o entendimento,
né? E aí agora eu posso vir comparando, beleza? Então eu posso falar que C sobre B é igual a H sobre N, que é igual a M sobre H, beleza? E aí eu faço as minhas multiplicações cruzando aí. Então eu vou ter BH igual a CN, eu vou ter CH igual a BM e vou ter H vezes H, que é H ao quadrado, é igual a MN, beleza? Outras relações métricas. Agora o que eu posso fazer aqui? Quando eu vou somar esses dois triângulos, né, que era o que eu tenho da esquerda com o da direita, quando eu posso unir esses dois, eu não vou gerar aquele triângulo principal, né? Então, o que eu posso falar aqui? Ó? Esse lado de C ao quadrado, ele é AM. Vou pegar a caneta aqui. Esse lado B aqui ao quadrado, nós fizemos que ele é AM e AN. Como eu estou somando esses dois, o que eu posso fazer? C mais B é o quê? Esse mais esse. Única coisa que eu fiz aqui. Como o A ele é comum nos dois, eu coloquei ele em evidência, beleza? E lá no início, o que nós vimos? Que AM é igual ao quê? AM é A. A vezes A ao quadrado. Com isso, pessoal, eu posso falar aqui, ó, esse lado é igual a esse. Então, eu só escrevi assim, ó, invertendo. E com isso, eu concluí o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, eu consigo provar aí o teorema de Pitágoras através dessa somatória aí das relações métricas, beleza? Relações métricas no triângulo retângulo. Eu vou anotar todas elas aqui, ó. Aqui tem o A, é o teorema de Pitágoras. Aqui tem o B, tá aí, nós calculamos. A do C, nós já calculamos nos slides anteriores. Eu só estou relacionando elas aqui, ó. Quando eu precisar do H, eu posso usar essa. E aqui me dá o A ou o H, qualquer uma. E eu tenho essa aqui. Por exemplo, pessoal, quando eu quiser calcular o A, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, eu posso usar essa equação para me achar o A, se eu tiver o B e o C. Eu posso vir aqui, ó, eu posso usar essa aqui, todas elas eu consigo achar o valor de A. Vai depender do que eu tenho, né? Se eu tenho o valor do M, do N, se eu tenho o valor do B, do C, do H. Então, você vai, diante do exercício, você vai ver qual dessas aqui vai te atender melhor. Beleza? Vamos fazer algumas atividades do PET 6, semana 2. Primeira atividade aí está aí. Em um triângulo ABC, a medida de A da hipotenusa é igual a 20 centímetros e os catetos medem 12 e 16. Utilize as relações métricas do triângulo para determinar o que se pede. Tem o triângulo ABC, hipotenusa 20, cateto menor 12, cateto maior 16. Beleza? E aí a gente vai ver o que ele está pedindo na atividade. As medidas das projeções do cateto sobre a hipotenusa. Quais são que eu quero? Eu quero o valor de M e de N. Ou MN ou NM. Isso aí não importa a forma com que você colocou aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho o valor de B e tenho o valor de A, eu preferi usar essa fórmula aí. Você pode fazer qualquer outra, beleza? Então, ó, o valor de A e de B está aí. Então, com isso, eu consigo achar o valor de N. Eu trabalhei na equação aqui de forma com que eu isolo o N. Coisa simples que a gente já faz no dia a dia. E aí é só substituir. Então, cheguei a 16 ao quadrado sobre 20, que dá 12,8. Beleza até aí? Agora eu vou achar o M. Eu fui lá nas relações métricas e peguei essa aqui, ó. C ao quadrado é igual a A vezes M. Eu tenho o valor de C, tenho o valor de A, ótimo. Eu consigo achar o valor de M. A forma com que você vai fazer essa conta não tem problema, beleza? Cada um vai ter uma maneira aí de desenvolver ela. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Automaticamente eu isolei o valor de M para me achar e aí eu fiz a substituição. 12 ao quadrado sobre 20, que eu cheguei a 7,2. O que é importante da gente relembrar? Olha aqui comigo aqui, ó. O que é importante é o seguinte, é que você sabe que esse valor mais esse valor tem que dar esse aqui, ó. Beleza?
Se você somar e não der o mesmo, tem alguma coisa de errado aí, tranquilo? Letra B, a medida da hipotenusa do triângulo relativa à sua a medida da altura relativa à hipotenusa. Então ele me pediu aqui o H. Então eu vou pegar essa relação métrica que eu tenho, porque eu acabei de calcular o valor de M e de N, beleza? E aí eu só realizo essa multiplicação, substituindo, tá? Então eu chego que H ao quadrado é 96,16, tiro a raiz de todo mundo, e aí eu chego que H é 9,6 centímetros. Então a relação é a altura, deu 9,6. A letra C, ele pediu o seguinte: verifique para mim se M mais N está dando A. Ele pediu para verificar o teorema de Pitágoras. Então, olha, continua aí na tela aí, ó. Ele pediu M mais N, ele pediu para verificar o teorema de Pitágoras e depois ele pediu o perímetro e a área desse triângulo. Então, são 4 coisas que ele pede nessa questão aí. Primeira dela, verificar se é M mais N dá A. Então, eu tenho os valores de M e N, e quando eu somo 7,2 mais 12,8, dá 20. Correto, certíssimo, beleza? Agora ele vai pedir o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que 20 ao quadrado é 16 mais 12 ao quadrado. 16 ao quadrado, né? Então, eu vou substituir. O A vale 20, B e 16 e C é 12. Então, tá aí, ó, só substituir. Com a setinha você vai observar os valores que a gente realizou a substituição. 20 ao quadrado é 400, 16 ao quadrado 256 e 12 ao quadrado 144. 400, que eu achei de um lado, é igual a 400? Então isso é uma verdade. Então, com isso eu posso concluir que o teorema de Pitágoras está ok aqui nessa questão. Aí ele me pede o perímetro. O perímetro é o quê? Somar todos os lados. Então eu tenho o A, o B e o C. Só pegar aqui e somar, simples demais. Tá? Eu chego aí a 48 centímetros, beleza? E ele me pediu a área, né? A área é o quê? Base vezes altura. A altura é o nosso H. Então eu tenho a base, eu tenho o H que já foi calculado, só substituir. Tá? Então dá total de 20 vezes 9,6 sobre 2. O que eu pensei aqui? Simplificar o 20 com 2 tornaria a atividade mais fácil. Então fica 10 vezes 9,6, que aí é bem prático, né? 96 centímetros quadrados. Beleza? Então eu tenho o perímetro e eu tenho o cálculo da área. Atividade número 2. Em um triângulo retângulo que possui as medidas de maior lado sendo 13 e um dos catetos medindo 5, determina as medidas M e N das projeções. Então, o maior lado é 13 e um dos lados é 5. Eu não sei qual dos catetos, coloquei esse aqui. E aí ele quer que eu descubra o valor de M e de N. Mas para me descobrir esse valor aqui de M e N, olha aqui na tela comigo aqui, ó. Eu quero esse e esse. Para me descobrir esse valor, eu tenho que ter esse valor aqui, ó, que eu chamei de X. Então, vou iniciar a atividade calculando aí o teorema de Pitágoras. Substituindo os valores, eu vou chegar que X é igual a 12, beleza? Então, agora sim, no próximo aí, ó, no lugar de X a gente vai colocar 12, tá? Então, olha aí, ó, desenhei a mesma figura, 13, 5, agora 12. Agora sim, eu tenho condições de achar o M e N, beleza? Então, com a primeira relação lá, B ao quadrado é igual a A vezes N. Então, eu quero o valor de N, eu tenho o valor de B e tenho o valor de A. Só substituir, pessoal, mais nada, tá? E aí, cada um faz da maneira que achar melhor. O que eu fiz aqui? Se B é igual a N, então a N é igual a B. Então, eu dei um giro nisso aqui, ó, e reescrevi ela de novo. A N é igual a B ao quadrado, beleza? E aí, cada um vai fazer de uma maneira que facilitar o entendimento, tá? Então, eu sei que B vale 12, 12 ao quadrado é 144 sobre 13. Então, eu cheguei a 11,07 centímetros. Achei o valor de N, vou achar o de M. Eu vou fazer o mesmo procedimento e vou dar um giro na equação aí para isolar o M. Tá? Então, eu chego 5 ao quadrado sobre 13 e 25 sobre 13 é 1,93. Então, eu tenho o valor de N e de M.
Lembrando sempre o seguinte, que N mais M tem que dar 13. Se você somar aí, você vai observar que você vai chegar a 13, beleza? Questão número 3. Num triângulo ABC, a hipotenusa mede 10 e um dos catetos mede 8. Calcule a medida da altura do triângulo relativa à hipotenusa, o seu perímetro e a sua área. Pessoal, olha aqui comigo aqui, ó. Ele pediu ele pediu o perímetro e ele pediu a área. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar tudo isso aí. Primeira coisa aqui, eu não tenho valor de x, mas eu quero h. E vou achar aí o perímetro e a área. Então vamos começar a atividade. Para me achar o h, eu tenho que ter o valor de x primeiro. Então, através do teorema de Pitágoras, eu acho o x. O x eu vou chamar de c. Então a gente vai continuar realizando aí as contas e eu vou chegar que x ao quadrado é 36, então x é 6. Beleza? Substituir x aqui, ó, com 6, tá? Ok aí. Agora sim eu consigo achar o meu h. Então eu peguei essa relação aqui, ó, que eu achei mais simples. Né? Eu quero o h, eu tenho um valor de a, tenho um valor de b e um valor de c. Tudo bem detalhado aí, então é muito tranquilo. Só substituir e eu chego que h vai dar 4,8, beleza? Isso aqui é 8 vezes 6 sobre 10. Cheguei total que o h é 8. Achei o valor de h, agora sim eu faço o perímetro. É a soma de todos os lados. Então quando eu somo 6 com 10 com 8, eu chego a 24. Então o perímetro está calculado. Agora sim eu posso achar a nossa área. Base vezes altura sobre 2. Então eu vou chegar que a área é de 24 centímetros quadrados. As contas, pessoal, você refaz em casa aí, faz essa análise, confere tudo certinho aí, beleza? Questão número 4. Uma das diagonais do triângulo o divide em duas partes iguais, formando dois triângulos retângulos. Calcule a medida da diagonal de um dos retângulos que possui 48 de comprimento e a área total de 4.320 centímetros. Então eu tenho um retângulo. Ele falou que um dos comprimentos mede 48, a altura não foi dada, vou chamar de h, mas ele quer essa diagonal, que está essa linha de vermelho, mas o que ele me deu? Ele me deu a área total dessa figura retângulo, tá? E eu sei que a área é o quê? Base vezes altura. Então, através de base vezes altura, eu consigo achar o h. Então, quando eu substituo aí, eu chego que h é igual a 4.320 dividido por 48. Então, eu posso falar que o meu h dá 90 centímetros. Note que essa representação está fora um pouco de proporção, né? 90 aqui, ó, daria o retângulo ele estaria bem mais alto em relação à base. Mas não tem problema não, tá? Agora, tendo esse lado e esse, eu consigo, através do teorema de Pitágoras, calcular a minha diagonal, que nesse caso eu chamei ela de A, porque ela ali seria a hipotenusa. Então, quando eu realizo todas as substituições, eu vou chegar aqui A ao quadrado, é 10.404. Então, eu tiro a raiz de ambos os lados. Então, eu cheguei que essa diagonal é 102 centímetros. Beleza? Então, tá aí, ó, 102 centímetros que vale essa diagonal. Questão número 5 aí. A figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros da sua base ligada a um topo do edifício. Qual é o comprimento dessa escada? Pessoal, essa atividade, nós vamos escrever um pouco aqui e eu vou deixar alguns conceitos para você, beleza? Note o seguinte, eu vou ter aqui o quê? Um triângulo retângulo. A minha altura vale 12, a minha base vale 5. E isso é o triângulo retângulo, então aqui é o meu A, né, a minha hipotenusa. Então, com isso aqui, ó, eu vou conseguir determinar o valor de A, que é esse comprimento aqui, ó. Beleza? Então, essa atividade, pessoal, só estou demonstrando como que a gente vai fazer ela passo a passo, e aí você vai ter condições de chegar ao valor total, tá? Então, o valor total é que x é igual a 13 nessa atividade, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui, rever nossa aula, entra no site, estude em casa
E qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, entre em contato com a gente no Tira Dúvida, beleza? Um grande abraço aí e até a próxima aula.